Por mais de 100 anos, uma pequena ilha perdida no coração do Canal do Panamá viveu em um silêncio quase sagrado. Barro Colorado, um fragmento de selva cercado por águas artificiais, tornou-se um mundo sem predadores, um refúgio onde o medo parecia ter sido esquecido. Ali, bandos de macacos pregos saltavam entre os galhos com uma curiosidade despreocupada. Búzios descansavam nas clareiras mornas, e os saguis deslizavam entre as copas como sombras leves, como se a própria natureza tivesse esquecido o que era fugir. Gerações inteiras nasceram e desapareceram sem jamais ouvir o som de uma emboscada, sem presenciar a caçada, sem aprender a temer. Era uma sociedade selvagem, onde a morte chegava apenas pelo desgaste do tempo, pela doença, nunca pelas garras ou presas de outro ser vivo. Um Éden isolado, uma utopia biológica moldada pelo acaso de um laboratório da vida, sem o peso da sobrevivência. Até que o destino, disfarçado de ciência, mudou tudo. Em 1999, e novamente no ano seguinte, 2 visitantes alados chegaram sem serem convidados. Não vieram pelo instinto, mas trazidos pelas mãos humanas. Não eram felinos, nem primatas. Eram arpias, as maiores águias das Américas, predadoras lendárias de força monumental e garras tão longas quanto os dedos de um homem adulto. Em um único movimento, poderiam arrancar um macaco de seu galho como se colhessem uma folha seca. E assim, em poucos dias, o paraíso perdeu sua inocência. Gritos cortaram o ar úmido. Bandos inteiros reaprenderam o que significava o medo. Foi o instante em que o céu voltou a ser perigoso e o paraíso descobriu o peso do predador. Respira fundo, porque é aqui que a história começa. No coração do Canal do Panamá, existe um fragmento de floresta suspenso no tempo. A ilha de Barro Colorado nasceu há pouco mais de um século, quando o nível das águas subiu durante a construção do canal, isolando um pedaço de selva tropical. Desde então, o local se tornou um santuário científico, um dos ambientes naturais mais estudados de todo o planeta. Ali, espécies como os macacosini búzios, macacosini prego, saguis e muitas outras viveram durante décadas sem conhecer a presença de um caçador natural. Com o passar das gerações, o instinto de alerta desapareceu. A selva não conhecia ataques, nem disputas sangrentas, nem medo. A morte, quando vinha, era branda trazida apenas pela idade ou pela doença. As tropas de primatas moviam-se como se fossem donos absolutos das árvores. Gritos de aviso, estratégias de fuga, eram sons e gestos esquecidos. Os bugios dominavam grande parte da ilha, divididos em cerca de 60 grupos com 20 indivíduos, cada uma comunidade selvagem de harmonia improvável. Os macacosini prego, por sua vez, viviam como eternos exploradores. Vasculhavam troncos, quebravam sementes, observavam o mundo com olhos curiosos e inquietos. Já os saguis, leves e silenciosos, saltavam de galho em galho como fagulhas vivas. Era um espetáculo de vida sem medo. O terror, o perigo e a desconfiança haviam sido apagados da memória coletiva. Os animais se exibiam nas alturas sem hesitar, repousavam sob o céu aberto, confiantes de que nada cairia sobre eles. Até os filhotes, frágeis e ingênuos, brincavam livremente nas bordas dos galhos. Barro Colorado parecia um paraíso intocado. Mas toda utopia tem um limite, e aquele estava prestes a ruir. Sem perceber, aqueles animais viviam dentro de uma bolha ecológica, uma harmonia sustentada pela ausência do caos, um equilíbrio artificial, mantido pela própria intervenção humana. E quando o homem resolveu testar esse delicado sistema, o que se revelou foi algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. A chegada do topo da cadeia alimentar estava próxima, e o retorno não seria gentil. Foi nesse cenário idílico que um novo capítulo começou, um capítulo feito de asas gigantes, garras colossais e olhos que enxergavam cada movimento entre as folhas. O que aconteceria quando um ecossistema ingênuo se deparasse novamente com a força bruta da natureza? A resposta desceria do céu.
O silêncio ancestral foi quebrado de maneira abrupta. No fim dos anos 90, cientistas levaram à ilha 2 visitantes distintos. Um macho em junho de 1999 e uma fêmea em outubro do ano seguinte, ambos equipados com transmissores e observados à distância. Não migraram, não fugiram, foram introduzidos ali propositalmente, parte de um experimento científico meticulosamente planejado. E nada na floresta estava pronto para isso. A arpia é o ápice da engenharia evolutiva entre as aves de rapina. Suas garras chegam a medir até 13 centímetros mais longas que os dedos de um adulto. Sua força é capaz de arrancar animais inteiros dos galhos em um único golpe. Capaz de abater preguiças, macacos e até filhotes de grandes mamíferos, a arpia trouxe para Barro Colorado algo que há 100 anos não existia ali: o medo. Um medo puro, veloz e silencioso. A chegada das arpias foi como acender fogo em um campo de pólvora invisível. Os macacos, acostumados à calmaria, foram pegos de surpresa. Para eles, sombras voadoras eram apenas parte do cenário, presenças pacíficas que cruzavam o céu. Mas agora, aquelas sombras vinham armadas com garras e intenções mortais. Em poucos dias, o comportamento das tropas se transformou completamente. O que era tranquilidade virou desespero, olhos voltados para cima, músculos tensos, saltos repentinos. O medo havia voltado. As arpias pairavam sobre as copas, observando, calculando, escolhiam suas vítimas e mergulhavam com precisão impiedosa. Os macacosine prego, antes curiosos e confiantes, se tornaram presas fáceis. Os bugios, gigantes gentis da mata, gritavam alarmes que ecoavam por quilômetros. Filhotes eram arrancados de galhos enquanto mães desesperadas tentavam defender o impossível. O paraíso ruiu. A paz de um século desfez-se em poucos dias. A cada ataque, a floresta aprendia de novo o que era sobreviver. O som de asas se tornou o prenúncio da morte. A simples sombra de algo grande sobre o sol fazia os galhos vibrarem de pânico. O antigo paraíso transformou-se em um campo de tensão viva, um tabuleiro, onde cada folha, cada sombra era uma possível armadilha. Mas aquilo não era apenas predação. Era a própria evolução se reerguendo das cinzas. Barro Colorado, antes símbolo de harmonia ecológica, tornou-se palco da redescoberta do instinto. O medo, esquecido por décadas, voltou a moldar comportamentos, reorganizar bandos, criar táticas. A natureza estava reaprendendo a respirar em alerta. Os cientistas, observando tudo, perceberam que estavam diante de algo extraordinário. O paraíso sem predadores se transformava diante de seus olhos em um cenário de adaptação imediata. O que ocorria ali era mais do que um choque biológico, era o renascimento do instinto primitivo. O medo voltava a ocupar seu lugar natural no ciclo da vida. Os pesquisadores que acompanharam cada instante perceberam que o que acontecia em Barro Colorado ia muito além de um simples experimento. Era a vida lembrando a si mesma. O paraíso redescobria o predador, e o predador reencontrava presas que ainda não sabiam correr. A floresta, antes calma e previsível, se tornava um palco vivo de aprendizado. O que se via ali era o instinto despertando como uma fera adormecida. As arpias atacavam com cálculo e frieza, mudavam de alvo quando o grupo reagia em conjunto e mergulhavam com uma precisão quase sobrenatural. A experiência revelou uma verdade desconfortável. O medo é um elemento essencial da natureza. Sem ele, o equilíbrio se desfaz. Quando a ameaça desaparece, a floresta adormece. Quando ela retorna, a selva desperta feroz, viva, pulsante. É cruel, mas é o ciclo que sustenta tudo. Aquela ilha transformou-se em um teatro natural onde a vida e a morte dançavam em harmonia, cada uma com seu papel na sinfonia biológica. E o que parecia brutalidade para os cientistas era revelação. A evolução estava acontecendo em tempo real, sob o olhar humano. Cada grito, cada sombra sobre as copas, cada olhar tenso voltado ao céu
Era um lembrete de que o medo também é um professor. No fim, uma lição ficou clara. O medo não é apenas dor, é sobrevivência. Ele modela sociedades, protege espécies e garante que a roda da vida continue girando. Em Barro Colorado, o retorno das arpias não foi apenas o renascimento do medo, mas o restabelecimento da ordem natural. A presença dessas aves gigantes não significava apenas um estudo científico, também fazia parte de um esforço muito maior: salvar uma espécie à beira da extinção. Por mais poderosas que sejam, as arpias vivem sob ameaça constante. Caçadas por ignorância e empurradas pelo desmatamento, tornaram-se raras em muitas partes da América Central. É um paradoxo cruel uma das criaturas mais fortes do planeta se tornando vítima da fragilidade humana. Reproduzir uma arpia é uma tarefa quase impossível. Elas formam pares que duram para a vida toda e geram apenas um único filhote a cada 2 ou 3 anos. O ovo leva quase 2 meses para eclodir, e o filhote depende dos pais por mais de 6 meses. Perder uma arpia adulta é como apagar décadas inteiras de potencial genético. Foi por isso que, ainda no fim da década de 80, programas de reprodução em cativeiro surgiram nos Estados Unidos e no Panamá. No Centro Mundial de Aves de Rapina, em Boise, e mais tarde no Centro Neotropical de Raptores, equipes inteiras se dedicaram a criar ambientes seguros para que essas aves voltassem a multiplicar-se. Cada ninhada era tratada como um tesouro biológico. Alimentação precisa, monitoramento constante, cuidados veterinários rigorosos, nada podia dar errado. Mas o desafio não terminava com o nascimento. Reintroduzir uma arpia ao mundo selvagem era um processo demorado, quase ritualístico. Primeiro vinham semanas de alimentação controlada, depois meses, às vezes anos de transição, até que o jovem aprendesse a caçar por conta própria, sem pressa, sem interferência humana direta, sempre observados à distância. Era um trabalho que misturava ciência e arte, uma espécie de falcoaria moderna, aplicada ao mais imponente predador das florestas tropicais. Mas mesmo com toda essa dedicação, o maior inimigo continuava lá fora: o homem. O desmatamento avança, a caça persiste e o habitat das árpias diminui a cada dia. Cada árvore derrubada é um ninho a menos. Cada disparo sem sentido, uma tragédia irreparável. Proteger a arpia é lutar contra o relógio, e cada vida salva é uma vitória para toda a selva. O experimento em Barro Colorado, portanto, tinha duas faces. De um lado, ensinar os macacos a temer novamente. Do outro, provar que as arpias ainda poderiam existir fora das grades, livres, soberanas. Era um equilíbrio delicado, ciência e natureza, caminhando juntas em um fio invisível para preservar o que resta do selvagem. Salvar uma arpia é mais do que ciência, é um pacto moral. Em muitas regiões, os moradores locais cresceram ouvindo histórias sombrias sobre essas aves. Diziam que roubavam galinhas, atacavam crianças, traziam azar, e esse medo ancestral transformava ignorância em violência. Um único tiro podia apagar anos de esforços. Por isso, os programas de conservação também precisaram atuar fora da selva, nas escolas, nas comunidades, no coração das pessoas. Biólogos passaram a visitar vilarejos, mostrar imagens, explicar o papel das árpias como reguladoras do equilíbrio natural. E aos poucos, o medo foi dando lugar à admiração. Quando os moradores entenderam que a arpia controlava populações de animais que poderiam destruir plantações inteiras, algo mudou. Respeito substituiu o medo, curiosidade substituiu a ignorância. Em muitas aldeias, ver cientistas escalando árvores gigantes para resgatar filhotes ou curar aves feridas se tornou um espetáculo de esperança. Mas a educação sozinha não basta para proteger florestas. É preciso também gerar renda, e foi aí que o ecoturismo entrou em cena. Ver uma arpia adulta pousada no topo de uma castanheira é um espetáculo tão raro quanto ver um tigre em seu habitat. Esse fascínio começou a movimentar comunidades inteiras. Turistas, fotógrafos,
documentaristas todos atraídos pela promessa de um encontro com um lendário predador. Cada visita traz dinheiro, emprego e sustento, sem destruir uma única árvore. Em algumas regiões, famílias constroem torres de observação próximas aos ninhos e recebem viajantes do mundo todo. Parte do lucro vai direto para os moradores locais. A arpia, antes vista como ameaça, passou a ser símbolo de orgulho. De monstro temido, tornou-se guardiã da floresta. Um novo elo nasceu entre o homem e a selva, e essa mudança de percepção vale mais do que qualquer artigo científico. É conhecimento com alma, com propósito, com coração. Hoje, quando uma arpia cruza o céu do Panamá ou da Amazônia, não é recebida com medo, mas com reverência. E talvez essa seja a maior conquista de todas. Não apenas preservar uma espécie, mas restaurar uma antiga aliança entre o humano e o selvagem. Quando cientistas levaram 2 arpias para Barro Colorado, eles não queriam apenas observar um predador, queriam entender a capacidade da natureza de lembrar. E ela lembrou. Em poucos meses, os macacos criaram novos gritos de alarme, novas estratégias, novos sinais. A evolução comportamental aconteceu diante dos olhos humanos, viva, pulsante, implacável. As arpias caçaram, assustaram e ensinaram, e ao fazer isso devolveram à selva sua essência. Sem predadores não há equilíbrio. Sem equilíbrio não há floresta. E sem floresta não há futuro. Nem para eles, nem para nós. O legado de Barro Colorado permanece como um lembrete do que é ser parte do ciclo e não seu dono. Hoje, graças a esforços de conservação e à consciência crescente de quem vive próximo às florestas, as arpias voltaram a ser vistas não como ameaças, mas como símbolos da força da terra. Se essa história te fez olhar a natureza com outros olhos, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você deixaria uma arpia viver perto da sua casa? E não sai do vídeo, ainda tem outro conteúdo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Clica nele e continua comigo nessa viagem pelo infinito.